Fala pessoal, tudo jóia? Vídeo aqui do CPTS 11, né? O fundo que inclusive está aí no índice internacional da Russell, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes, claro, deixe seu like, se inscreve no canal e entre no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Então bora lá, sem mais delongas. Só para mostrar para vocês que esse aqui é o documento lá da Russell, né? Do All Cap, que é um índice que é utilizado ali pelas gigantes. E você vê que Capitana Securities 2 FI menos 0,005, né? E é engraçado, porque parece muito, muito pouco, e realmente é, em comparação com o fundo como um todo, mas isso aqui já varia bastante ali, né? Já que são índices que envolvem bilhões de dólares, beleza? Então, e se tiver alguma volatilidade ali sem nenhum fato relevante novo, é esse aqui, né? Tem esse índice que faz essa volatilidade maior. Agora sim, sem mais delongas, bora falar do relatório gerencial. Uma taxa de administração de escrituração de 0,10% e uma taxa de gestão de 1,05%, o que não é nem alto nem baixo, né? Estaria mais ou menos na média. A média interessante ele é mais próximo de 1%. E não acho taxa de performance, o que é interessante. Início de fundo 2014, que é um fundo aí que eu acho bem interessante também no longo prazo. Um valor de mercado de 2,7, muito, muito grande já, né, de bilhões de reais, valor patrimonial de 2,8, ou seja, um fundo que está aí descontado. Taxa líquida IPCA mais 8,10, que hoje em dia o Tesouro Direto está mais ou menos 6,4, então tem um spread ali, lembrando que você não paga imposto de renda sobre isso aqui, né, então dá uma aumentadinha, então tem um spread de mais ou menos 2, né, o que já é interessante, que é o que a gente mais ou menos espera mesmo. Resultado mensal por cota 0,08. Esse é um fundo que sofreu nos últimos meses, né, por causa dessas questões de inflação, volatilidade e tudo mais. Dividend yield de 11,88%. Uma liquidez muito tranquila de 8,2%. Sei que você não precisa ficar preocupado, a não ser que você seja um multibilionário, né? E o número de cotistas é quase 400 mil, é bem, bem interessante. Caso de crédito 51. É um fundo, como eu disse, né, muito grande já. Bem diversificado aí em relação aos seus próprios papéis. Esse é aquele fundo que o pessoal fica sempre ali reclamando, porque tem muito fundo imobiliário na carteira. Ativos adimplentes 100%, né? Que não quer dizer, obviamente, que isso não vai dar nenhum problema, mas como é um fundo muito grande e bem diversificado, muito provavelmente esse problema ali vai ser mitigado em relação ao fundo como um todo, né? Aqui também coloca a taxa interna de retorno da carteira de fundos imobiliários, que comparativamente com o IFIX, né, estão mostrando aqui que está sendo ali uma tira interessante, mas o pessoal critica bastante em relação a isso. Em relação à movimentação da carteira, esse resto aqui a gente já falou, distribuição de dividendos, né, tudo mais. Movimentação da carteira, no mês realizamos a compra de 47 milhões em CRIs, com a taxa média de IPCA mais 8,2, o que é mais ou menos a taxa média que a gente viu, né? Um spread de 2,65%, que eu acho ok, dá mais um preço interessante. No mês, preço da cota, interessante, né? No mês realizamos a venda definitiva aí de 71 milhões, uma taxa média de IPCA mais 7, ou seja, um movimento interessante, né? Colocando ali mais valor dentro da carteira. Resultado do fundo, resultado 0,08. Negociação, liquidez, não vou falar de novo, muito tranquila. Alocação da carteira, isso aqui é importante. 67% em crise e 27% em FIIs. Isso aqui é a grande crítica aí de muita gente, né? Fala, pô, isso é um fundo de papel, então devia ter muito mais CRI do que FIIs. Não é um pecado ter FIIs na carteira, né? Mas isso aqui já vira quase um mini FOF. Então é uma crítica válida, né? Eu acho que é uma crítica válida. Então, se você está interessado nesse fundo aí, saiba disso, né? Que esse fundo ali ele vai ter que também ter, de certa forma, um desempenho interessante nos fundos, né? Nos fundos aí que ele compra, que nem sempre vai ser o caso, obviamente. E o fundo está com uma alavancagem de 300 milhões, né, que a gente chama de compromissadas. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,7, que não é um custo tão alto assim, comparativamente falando, né? Carteira de crédito, o fundo possui uma carteira de 51 casos de crédito, representando 67% do total dos ativos, como eu disse antes, né? É uma grande crítica aí do pessoal. E a alocação de FIIs, né, tem 29% aí de shoppings, 23% em renda urbana, 19% em lados comparativos. Eu não gosto muito de lados comparativos, que é muito cíclico, né? Mas, de fato, teve alguns fundos que, se você comprou a bons preços, teve ali um ganho muito interessante. É que ele mostra, né, os fundos que ele tem.
na própria carteira, né? Mas é isso. Então fique sempre atento, tá? Sim. E exposição por tipo de risco, 29% de contratos atípicos, 57% típicos. Para quem não sabe, isso aqui está tudo lá na lei do inquilinato, né? Contratos atípicos são aqueles contratos longos, bem longos, né? E os contratos típicos são aqueles normais mesmo, 5 anos, né? Com possibilidade de reajuste e todas aquelas questões. Em relação ao o comentário macro, né, eles fazem aqui os comentários ali em relação aos Estados Unidos, que realmente impacta no Brasil, né, com toda a certeza, mas na minha opinião, o mais importante é o que acontece aqui na taxa Selic e o Focus, o relatório Focus saiu ontem, do dia que eu estou gravando esse vídeo, e o mercado está mais receoso, né, a taxa Selic muito provavelmente vai continuar mais alta, acima dos 10% até o final desse ano, para só cair nos dois dígitos, em tese, em 2025, até chegar lá em 2026, mantendo 9,5%, ou seja, dando ali um banho de água fria, né, um balde de água fria aí no pessoal que estava esperando uma renda variável mais valorizada, que muito provavelmente não vai acontecer com as expectativas do mercado. Né? Vamos ver que isso muda, porque isso aí muda sempre também. Em relação ao comentário dos resultados do mês e perspectiva, o índice do IFIX, né, manteve estável, né, em abril, né, menos 0,77%, a rentabilidade do IFIX nos últimos 12 meses foi 18%, acima do CDI, que foi 12%, e uma AB é a sexta ali, teórica de tesouro, títulos do tesouro ligados à inflação, é isso, né? 7,8%, mais abaixo do Ibovespa de 20,6%. Ibovespa que já voltou a ter uma queda aí significativa, né? Um índice muito volátil, eu particularmente não gosto tanto para longo prazo, assim, né? Se você olha ele em dólar, inclusive, né? Tem o ETF lá nos Estados Unidos de dólar, você vê que ele tem uma queda ali significativa, né? Nos últimos bastantes anos, inclusive. Talvez colocar aí, deixa eu ver aqui, nos últimos 5 anos. É, Coloquei nos últimos 5 anos, caiu aí 40%, basicamente, né? Então, bem intenso, né? É, Aí ele fala aqui, continua falando, no período os fundos de tijolo tiveram performance maior que os fundos de papel, contabilidade ali 19,4% e 16,6% respectivamente. Considerando o nível atual, ainda há muitos FIIs com desconto. Verdade, né? Aí ele vem continuando aqui, aí ele fala: na visão da gestão, apesar da migração de risco ter reduzido a taxa de carrego da carteira, ela tem sido benéfica para o resultado do fundo, que entrega aos seus cotistas. Alguns motivos enumerados abaixo. Ativos high grade possuem liquidez mais elevada, operações de empresas listadas com devedores conhecidos com boas garantias costumam ter maior liquidez no mercado secundário, e ativos high grade possuem menor risco de default. Eu gosto dessa perspectiva de ficar um pouco mais na retranca, né? Esse é um fundo que a Capitana, como todo, né? Os CPTS, CPTI, CPTR, eles giram, né? Tanto nos FIIs, FIAGROS e FINFRA, mas o grande problema aqui desse fundo, né? Das questões, né? Tem a questão lá dos FIIs que o pessoal reclama, que eu acho que tem uma certa faz sentido, né, o pessoal reclamar disso. E também tem a questão ali das compromissadas que eles fizeram, né, que não foi tão interessante ali relativamente ao ganho do que o fundo teve, né, no final das contas. E que ele está falando que ele está fazendo a migração da carteira também para a parte mais high grade, que eu acho ok, né, que eu acho que faz sentido. E aí ele fala que a nossa perspectiva para os próximos períodos é que esse número deve se recuperar, pois o custo de compromissados deve se reduzir caso haja queda de taxa de juros, que não vai acontecer, e o preço de FIIs deve se retornar no médio prazo, convergindo para a sua cota patrimonial, que não deve acontecer também tão cedo, né? Então, foi essa perspectiva aí das notas compromissadas que acabou ali, tá vendo aqui? Resultados compromissados aqui, né? Ou seja, teve muito tempo durante 2022 inteiro que os resultados dos fundos imobiliários, pelo menos eles colocaram aqui, né, ponto positivo aí para a gestão colocar, né, o gráfico para a gente ver aí mostrando a realidade das coisas, né? Teve muito tempo ali que os FIIs e as compromissadas tiveram um resultado muito negativo para o fundo, né? Tá aqui jogando na nossa cara isso, muito negativo mesmo.
E aqui em 2023, ainda no ano passado, também teve esse resultado muito negativo, tanto dos FIIs quanto das compromissadas. E aí agora a gente vê que está sendo, de certa forma, ali mais um pouco mais, digamos assim, né? Mais controlado aqui no finalzinho, né? Vocês estão vendo aqui, né? No finalzinho, na parte direita aqui, fevereiro, março, abril, tá ali meio que mais um pouco mais equilibrado, né? Mas ruim, né? No longo do tempo ali foi um resultado bem ruim. Aqui ele mostra a carteira compromissada também, o custo, né? Altíssimo, negativo, né? Foi uma escolha negativa, na minha opinião, e tá aqui na cara, né? Aqui, ó, custo compromissado, essa aqui para a parte da baixa, aqui, tá vendo? Então, ruim, né? Bem ruim. E a gente sabe que muito provavelmente a taxa de juros aí vai ficar um pouco mais alta aí por um tempo aí razoável, né? Então, infelizmente, foi uma decisão que eu espero que eles aprendam para os próximos anos, que esse foi um fundo que, ao longo de muito tempo, né? Começou lá em 2014, deu bons resultados para os cotistas, né? Mas aí, enfim, como eu sempre falo, né? A gestão que mais importa. E aqui a gente está vendo aqui, eu estou mostrando para vocês em gráfico, como que foi negativo essa escolha ali que eles fizeram, tá bom? Então, a tabela de sensibilidade é só jogar na cara das pessoas que preço importa, como a gente sempre fala aqui, né? Ou seja, quanto mais você pagar barato, mais o IPCA líquido relativo vai ser maior, né? Você está comprando dívida, então você tem que comprar mais barato. Então, é isso. Retorno histórico da carteira de recebíveis, né? É um fundo que teve um retorno interessante ao longo de muitos anos. O retorno histórico aí de CDI mais 1,4, MAB mais 3,7, considerando o consolidado da toda a carteira, o fundo já desinvestiu completamente 110 CRIs e retornos de ativos desinvestidos, né? O grande problema, como eu disse, né, foi essa questão em que eles fizeram esses compromissados, que foi muito negativo, e também as escolhas difíceis durante muito tempo também não foi interessante. Claro que você pode argumentar, Daniel, mas os FIIs também, talvez no longo prazo, eles se valorizam bastante. Tudo bem, mas quando você olha ali no retorno do ano a ano, isso aí fica muito prejudicado, o retorno do fundo, né? E sem falar aqui que é aquela crítica lá no início que eu falei, né? Que é uma crítica muito válida, eu acho. Porque as pessoas falam, poxa, isso aqui é um fundo de CRI. Então por que está com 30% de fundo imobiliário na carteira? É uma crítica muito válida, concorda? A distribuição de dividendos, né? Também fica ali essa montanha russa, né, que acaba também fazendo que isso impacte também no rendimento das cotas, né, e a gente vê também que a questão ali do CPTS tem esse retorno aí, digamos assim, comparativamente ali alto, né, em relação aos outros índices, mas ainda tem que melhorar agora por causa dessas escolhas ruins que se fizeram ao longo do tempo. Depois eles falam aqui da carteira, né, que eu não vou entrar em relação a isso. Eles tentam demonstrar também os FIIs aqui comparativamente com o CPTS, mas a gente viu que 2022 não foi tão interessante. Em liquidez, não vou falar. Depois esse fundo ali passa, né, a mostrar ali alguns indicadores interessantes, né, em relação também ao mercado como um todo, que vale a pena caso você queira, né, dar uma olhada para além do mercado, né, que ele mostra aí sempre comparações entre ações, FIIs eu gosto bastante. Mostra carteira por carteira, como a gente já falou antes, né, é um fundo muito diversificado, que é interessante você olhar na carteira como um todo e olhar aqui no LTV, que é o loan to value, que é a relação entre a dívida e a garantia, né? Quanto mais baixo, melhor. A gente vê alguns aqui bem mais altos do que eu gostaria que fosse, então ponto negativo aí também, que ele mostra a carteira de FIIs, também já falou sobre isso antes, e né, das compromissadas também, que é um ponto negativo no fundo. E como eu disse, né, aqui ele já mostra ali as relações um pouco mais gerais do mercado, que eu acho interessante caso você queira ali ter esse conhecimento a mais, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e entre no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar aqui embaixo. Abração, tchau, tchau.